Oi todo mundo, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, um review dos pincéis da linha do Boticário da Make Be. Bom, eu tenho quase todos os pincéis, só o que me falta é o da linha, o de lábios, o de pincel retrátil para lábios, mas eu não vi muito interesse em comprar ele. Então vamos lá. No Boticário mesmo tem esse case, onde você pode comprar e colocar os pincéis da linha. Ele fecha enroladinho, você enrola ele e tem esse pedaço aqui que você fecha com o velcro do outro lado. Então é assim, o kit é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pincéis contando com o de lábios. Então, são eles: pincel de pó, de base, o Dual Fiber, de pó, de base, Dual Fiber, de base normal, o de blush, o de sombra, o chanfrado, o de esfumar, o chanfrado para delinear e contornar, o de aplicar a sombra, a esponjinha e um pincel para detalhes. Todos, menos o de esfumar, são de cerdas sintéticas. Então, o único que é de cerdas naturais é o de cerda de esfumar, que é o único que é de cerdas naturais. Bom, preço. Os pincéis são caros, vou ser bem sincera. Mas, se você não tem cartão de crédito, não consegue achar onde comprar, enfim, se você tem alguma dificuldade para comprar pincéis fora daqui, fora do Brasil, os pincéis do Boticário são uma ótima opção. Então, o pincel de pó é esse. Ele é bem fofão, bem gordinho. Eu gosto bastante dele pra poder aplicar o pó, porque ele é bem fofinho. Então, o pincel de pó tem que ser bem grandão. Então, ele cumpre bem o quesito. Se eu não me engano, é em torno de R$36 o pincel de pó. Os pincéis de face são em torno desse preço. Se eu não me engano, de 34, 35, 36, é mais ou menos essa faixa de preço. O pincel Dual Fiber é esse. Ele tem as cerdas marrons escuras aqui em cima, menor, e a marrom clara, a outra. Ele é um pincel muito bom para esfumar e aplicar a base. E até eu fiz o tutorial dessa maquiagem que eu vou postar logo em seguida. Eu fiz todas utilizando os pincéis do Boticário. Então é assim, eles são ótimos, muito bom mesmo. Esse é o de cerdas sintéticas, ele é bem densinho, tem uns Dual Fibers que são bem ralinhos, mas esse deve ser bem denso. Pincel tradicional de aplicar base não é tão tradicional, porque ele tem um corte reto. Ele não tem aquele corte língua de gato, né? Assim, eu gostei muito de aplicar base, porque ele espalha bem, e aqui nesses cantinhos você consegue colocar a base. Quando ele é arredondado é um pouco mais difícil, e por ele ser reto, o corte, que nem na hora que eu tava fazendo a pele, na hora de passar aqui não tinha problema, eu podia passar assim. Então eu gostei muito, ele faz a função legal. E ele é a mesma faixa de preço, como eu falei, de 35 a 36 reais, se eu não me engano. O pincel de blush, ele é menor, é como se fosse um filho do pincel de pó. Porque ele é menorzinho, também ele é bem fofinho. E ele é muito bom porque ele, por ser pequenininho assim, se você apertar ele, você consegue fazer o contorno do rosto. Então ele é muito bom mesmo, esse pincel de blush. Bom, o de pele acabou. Agora eu vou falar dos de olhos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincéis de olhos. Então,
Temos o de aplicar a sombra, que é de cerdas sintéticas, e ele é chatinho. Assim. Ele é muito legal. Ele faz muito bem a função de aplicar a sombra, por ele ser, assim, menorzinho, né? Ele aplica bem a sombra. E ele, se eu não me engano, é em torno de R$15, R$15,90, R$16,90 e tal. Agora o chanfrado. O chanfrado ele é fofinho. Se eu não me engano, no site tá falando que ele esfumar a sombra, e ele é isso mesmo, ele vai esfumar. Ele é um pouco denso, não, ele é um pouco durinho assim, sabe? Então, ele esfuma a sombra, mas pra esfumar mesmo, eu acho que ele tinha que ser igual ao da Sigma, bem mais molinho. Mas ele é ótimo também, cumpre bem o papel. O de esfumar a sombra. O de esfumar a sombra, ele é esse daqui. As cerdas dele são bem compridas, dá em torno, olha, de quase 2 dedos meus. É bem compridinho e ele é bem fofinho, ele é bem molinho. Eu gostei bastante de usar ele. Ele faz o esfumado bem legal. Só que ao contrário do chanfrado, esse tinha que ser um pouquinho mais durinho, porque ele é muito molinho. O de esponjinha. Esse meu de esponjinha foi o primeiro pincel que eu comprei da linha do Boticário, então ele tá meio velhinho. Ele é aquela esponjinha de silicone, sabe? Que ela é mais durinha. Não é aquela esponjinha fofinha, sabe? Ele é aquela mais durinha. Também é ótimo pra aplicar glitter, pra colocar a sombra, depositar, se você gosta de fazer com a esponja também. É um ótimo pincel. Esses de olhos, como eu já falei, é essa faixa de preço mesmo, R$15,90, R$13,90, por aí. Esse daqui é o de detalhes. Ele é ótimo pra marcar bem o côncavo. Ele parece um pincel lápis, só que ele é um pouco mais firme. E ele é ótimo pra você marcar bem o côncavo, fazer detalhes aqui no cantinho, ou marcar bem aqui, esfumar aqui embaixo. Ele é ótimo pra isso. O chanfrado. O chanfrado é esse daqui. Ele tem as cerdas não tão finas. Acho que pra fazer um delineador gatinho não ia dar muito certo, porque as cerdas dele são um pouquinho grossas. Mas assim, pra preencher a sobrancelha, pra fazer aqui embaixo, nossa, ele cumpre super bem a função. Eu gostei muito desse pincel, dá pra marcar bem o côncavo com ele, vim com o pincel chanfrado e esfumar, como eu fiz na make, nesse tutorial. E, bom, meninas, são esses os pincéis que eu tenho do Boticário. Como eu falei, só tá faltando o retrátil mesmo. Mas como é pincel de lábios, então eu não senti tanta necessidade de tê-los. A case, ela é de lona, sabe? E aqui tem esse plásticozinho, que é colocado aqui por cima. Todos têm seu lugar certinho aqui dentro. E assim, a case, se eu não me engano, ela custa R$29,90, R$35,90, alguma coisa nessa faixa de preço. A minha case ainda é da versão antiga, a versão nova, se eu não me engano, vem escrito Make Be, o Boticário, ou só o Boticário, alguma coisa assim. E bom, meninas, esses foram os pincéis que eu tenho da Make Be, do Boticário. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. E se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Tchau, tchau!